Olá, meninas! Este é o lindo pano de louça que vamos fazer hoje. Eu fiz em várias estampas, em várias cores, porque eles ficam muito lindos e são super fáceis de fazer. Eu fiz no tom lilás, que nós vamos aprender na aula hoje, e fiz num outro tom, com um abacaxizinho no amarelo. Olha que graça que eles ficam. Você pode estar fazendo no listadinho, no xadrez, na estampa que você gostar. Esse no lilás também ficou muito lindo, este que nós iremos fazer juntas hoje. Vamos precisar de um pano de louça que tenha bainha dos dois lados mais compridos, dos dois lados maiores. E vamos precisar também de dois tecidos. Esse é tricoline, que tem estampas da sua preferência. Esse eu vou usar um lilás com uma estampa com lilás. Vamos precisar também de um passa-fita com fita ou com viés. Este eu passei um viés no passa-fita. Esse é o material que nós vamos precisar para o trabalho que iremos fazer hoje. No tecido lilás, que eu vou fazer a parte de baixo do nosso trabalho, eu cortei uma faixa medindo 14 centímetros de altura e mais larga que o nosso pano de louça, 2 centímetros de cada lado. Pode ser 1,5 centímetro a 2 centímetros mais larga de cada lado. E também cortei nesse mesmo tecido lilás uma faixinha medindo 5 centímetros de altura e também mais larga que o nosso pano de louça, 2 centímetros de cada lado, que será para nós fazer o acabamento lá na parte de cima do nosso pano de louça. No tecido estampado com lilás, para fazer as aplicações, eu cortei 5 retângulos, medindo 16 centímetros de largura, 16 de largura por 10 de altura. Então, eu cortei os 5 retângulos, dobrei ao meio e passei. 5 retângulos dobrado ao meio. 1, 2, 3, 4, 5. Esses nós vamos deixar reservado, que vai ser para nós fazer a nossa aplicação. Primeiramente, eu vou à máquina com o meu pano de louça do lado avesso e vou aplicar esta barra de 14 centímetros que nós cortamos. Nós pegamos essa barra e alinhamos bem com o nosso pano de louça, sendo direito com o avesso do pano de louça. Nós vamos colocar aqui a nossa faixa e vamos alfinetar, alinhando bem a nossa faixa com o pano de louça. E começamos abraçando o nosso pano de louça com aquela sobrinha de 1,5, 2 centímetros. Nós abraçamos aqui, colocamos um alfinete e vamos alinhando o nosso pano de louça e alfinetando. Se colocarmos 2 ou 3 alfinetes, já é o suficiente. Colocamos aqui, colocamos mais um aqui e nós organizamos aqui também e abraçamos o nosso pano de louça com aquela sobrinha para ficar lá para trás e alfinetamos. Agora, nós vamos à máquina passar uma costura, meio centímetro a nossa costura, com retrocesso. Começamos aqui, retrocesso, passamos a costura, acabamos ali também com retrocesso. Passei a costura do lado avesso com 0,5 centímetro, passei a costura. Virei o meu trabalho para o lado direito, e passei. Nós podemos passar deixando esta beiradinha aqui embaixo bem retinha com o pano de louça, mas eu gosto mais deixando uma partezinha para trás, como se fosse um viés. Então, eu fui ao ferro e passei bem organizadinho. A parte de trás, eu deixei uma partezinha e na parte da frente, eu organizei. Passando bem passadinho, para nós fazermos com aquela partezinha que nós abraçamos lá atrás, fazemos o acabamento aqui na frente. Então, eu passei bem organizadinho aqui e nós podemos alfinetar
para nós passarmos uma costura neste canto e no outro canto também. Eu começo deixando os meus fios mais compridos, passo a costura e corto o fio lá. E aqui eu dou 2 nozinhos e coloco para fazer embutido por dentro. Do outro lado também. Nós organizamos bem organizadinho o nosso tecido. Esse tecido que nós abraçamos lá atrás, nós organizamos bonitinho aqui na frente, passamos, alfinetamos bem bonitinho e também costuramos. Começando, deixando os fios mais compridos, passamos a costura e nós vamos arrematar lá por dentro. Eu vou fazer essa costura e vou mostrar para vocês como que eu vou arrematar os 2 cantos, para nós não fazermos retrocesso, porque o retrocesso marca. Aqui na máquina, nós deixamos os nossos fios bem compridos lá para trás e começamos a nossa costura sem retrocesso. Alinhamos bem a nossa faixa com o nosso pano de louça e costuramos. Nós não deixamos retrocesso. Nós fazemos uma costura reta, deixando os fios mais compridos e nós costuramos até aqui e aqui nós cortamos. Isso eu vou fazer dos 2 lados. Passei a costura nos 2 cantos, deixando os fios mais compridos. Dei 2 nozinhos nos 2 fios. Agora eu coloco uma agulha no meu pano de prato, sentindo uma certa pressão, bem no pezinho, aonde eu amarrei os 2 fiozinhos, eu passo os 2 fiozinhos na minha agulha e vou puxar para eu cortar esse fio lá por dentro, para esse fio não ter pontas aqui e não ter retrocesso, porque com a lavagem eles vão se desmanchando. Olha, passei lá por dentro, olha, bem assim, puxamos bem, organizamos bem, e aqui que nós cortamos. Ele não fica com ponta, ele fica embutido lá por dentro, e não tem ponta aqui atrás também. Isso também eu vou fazer no outro lado, e lá em cima, onde eu vou aplicar aquela outra faixinha também. Deixamos os fios para nós fazer. Já dei os 2 nozinhos, coloco a minha agulha, passo os fios e faço o acabamento embutido. Passo os 2 fiozinhos na agulha e puxamos lá por dentro. Isso nós precisamos fazer para a gente não fazer o retrocesso e para o nosso acabamento ficar perfeito. Passei os 2 fios na agulha, coloquei a agulha lá por dentro e nós puxamos aqui. Aqui nós puxamos bem, sentimos uma pressão e cortamos. Assim não tem retrocesso e não tem fio que com as lavagens pode estar soltando. A nossa parte de baixo já está encaminhada. Agora nós vamos trabalhar com aqueles retângulos que nós cortamos. Esses retângulos nós vamos fazer uma costura para nós franzirmos ele. Essa costura você pode fazer na máquina com o ponto largo, mas na mão também, porque é uma costura rápida. Pegamos a nossa agulha com o fio e vamos fazer como se fosse um alinhavo. Começamos. Aqui nós estamos com o nosso retângulo dobrado ao meio. Nós vamos costurar só aqui na parte de cima. Fazemos uma costura, começamos assim e fazemos como se fosse um franzido, porque nós vamos franzir o nosso tecido. Os 2 tecidos têm que estar bem alinhadinhos aqui em cima, bem alinhadinhos, para nós pegarmos o tecido de baixo e o tecido de cima. É só isso que nós precisamos fazer, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ótimo. Alinhavamos. Agora, nós puxamos bem e vamos fechar este meio círculo, que será uma meia florzinha que nós vamos aplicar. Aqui, novamente, damos laçada para estar bem firme e mais uma vez, para ficar bem firme.
Isso nós vamos fazer nos 5 retângulos que nós puxamos bem para fechar bem. Porque esses 5 retângulos nós vamos aplicar aqui no nosso pano de louça, mas ele tem que estar bem alinhadinho aqui e bem alinhadinho ali, para quando passarmos a costura, ele ficar bem presinho aqui. Costurei, a linha veio aqui em cima e franzi os nossos 5 retângulos. Eles ficam grossinho, eles ficam meio altinho aqui, porque fica bastante costuras juntas. Então, eu tenho um martelinho que eu sempre uso ele para eu bater, para eu baixar essas costuras. Então, você coloca num lugar firme e você bate, dá uma batidinha só para amassar essa costura. Muito bem. Se você não tem um martelinho, você pode estar usando a sua tesoura. Você bate só aqui onde nós fizemos essa costura, para nós baixarmos ela um pouquinho, para nós aplicar. Isso eu fiz nos 5. Só que eu bati com o meu martelinho, que eu já tenho esse martelinho, que eu uso sempre quando eu faço uma costura, que ela fica mais altinha. E agora, nós vamos aplicar essas 5 florzinhas aqui no nosso pano de louça. Nós precisamos, primeiramente, dobrar o nosso pano de louça no sentido do comprimento. Dobramos para nós acharmos o meio. E aqui neste meio, que nós vamos colocar a nossa primeira florzinha. Ótimo. Nós colocamos a primeira aqui, alinhamos bem ali, depois colocamos uma de um lado e colocamos uma do outro. Posicionei as minhas meias florzinhas aqui no nosso pano de louça, na parte de cima. Muito bem, alfinetei e agora eu vou à máquina passar uma costura. Coloquei uma do ladinho da outra. Primeiro eu coloquei a do meio, depois uma de um lado, do outro, uma de um lado, do outro. Coloquei 5 flores. Muito bem. Agora eu vou passar uma costurinha só para prender aqui. Passei uma costurinha bem fininha aqui, só para firmar essa nossa aplicação aqui no lugar. Agora, vamos fazer o acabamento. Nós podemos fazer 2 tipos de acabamento. Você pode pegar uma faixinha, como essa que nós vamos aplicar lá em cima, e você costurar aqui, virar e fazer o acabamento. Mas, eu vou fazer o acabamento com o nosso passa-fita com uma fita. Então, eu vou colocar o nosso passa-fita bem aqui. Como que eu vou colocar? Nós precisamos dobrar uma partezinha aqui para fazer o acabamento. E nós vamos costurar cuidando a parte de cima, para nós fazer bem o acabamento. Então, nós podemos alfinetar aqui e nós ir costurando. Primeiro, nós vamos costurar a parte de cima para fazer um bonito acabamento. Depois que nós passarmos a costura na parte de cima, chegarmos lá no final, nós dobramos lá também, fazemos o acabamento, aí nós costuramos a parte de baixo e terminamos aqui. Lembrando que nós precisamos deixar os fios mais compridos no início e no final, para nós fazermos aquele acabamento embutido. Então, eu vou à minha máquina costurar uma costura bem fininha aqui em cima. Vou fazer a volta e vou acabar aqui, deixando os fios mais compridos para fazer o acabamento embutido. Aqui na máquina, nós deixamos os fios mais compridos lá atrás, para nós fazermos o acabamento. Nós dobramos aqui e começamos a costurar. Lembrando que nós temos que costurar cuidando dessa parte de cima, que é a parte que nós vamos fazer o acabamento. Então, colocamos ali e começamos a costurar. Isso, vamos costurando bem devagar e cuidando a nossa costura. Sempre cuidando se tá bem aqui na parte de cima. Se você tem dificuldade, você pode alfinetar. Terminei de fazer a parte de baixo, apliquei o passa-fita com a fita. Olha que graça que ficou esta parte de baixo do nosso pano de louça. A parte de baixo está pronta. Agora, vamos fazer o acabamento na parte de cima. Nós precisamos
virar o nosso pano de louça para o avesso. Ok. Pegamos aquela faixinha que nós tínhamos cortado com 4 centímetros, 4 ou 5 centímetros de altura e vamos alfinetar aqui. Nós precisamos alfinetar direito com o avesso do pano de louça. Nós colocamos a nossa faixinha, abraçamos com meio centímetro de tecido, com 1,5 centímetros de tecido, nós abraçamos o nosso pano de louça. Colocamos um alfinete aqui, alfinetamos o nosso cantinho, dobrando aquela partezinha de 1,5 centímetro para trás, e nós vamos alinhando a faixinha com o pano de louça e alfinetando. Nós alinhamos e alfinetamos. Aqui no final também, nesse outro lado, nós pegamos e dobramos essa partezinha para trás e alfinetamos. Agora eu vou à máquina também passar uma costura de meio centímetro aqui com retrocesso. Eu vou passar a costura e vou virar o meu tecido, passar uma costura com retrocesso no início e no final. Passei a costura aqui com meio centímetro, a nossa faixinha para o lado direito, e aqui nós também podemos deixar passar reto ou passar deixando uma partezinha para trás. Eu passei deixando essa partezinha para trás. E passei a parte da frente também. A parte da frente, nós passamos bem bonitinho. Esta parte aqui, nós puxamos ela para fora e depois nós dobramos ela para dentro. Aqui, nós vamos alfinetar, porque nós vamos passar uma costura só aqui em cima. Nós não vamos passar a costura aqui do ladinho. Então, aqui nós alfinetamos. Ótimo, colocamos um alfinete e vamos alfinetar tudo aqui bem bonitinho, com bastante paciência. Vamos colocando os alfinetes e vamos organizando. Eu alfinetei tudo bem alfinetadinho. Agora eu vou organizar esse ladinho de cá. Este ladinho também. Nós puxamos todo o tecido para o lado de fora, dobramos bem bonitinho, dobramos aqui e nós vamos alfinetar, porque nós não vamos fazer essa costura aqui. Nós vamos só fazer a costura aqui desse lado de cima, deixando os fios mais compridos aqui e mais compridos lá, porque depois nós vamos fazer embutido como nós fizemos lá na outra parte. E essa costura terá que ser bem fininha, menos de meio centímetro, uma costura bem fininha. Eu fui à máquina e passei uma costurinha bem fininha aqui, ó, uma costurinha em toda essa extensão. Aqui no cantinho, no começo e no final da minha aplicação da faixinha, eu deixei os fios mais compridos e eu dou 2 nozinhos. Nós amarramos a linha, passando uma por dentro da outra 2 vezes. Agora, nós colocamos a agulha aqui, bem no pezinho onde nós amarramos, colocamos lá por dentro, sentindo uma certa pressão, passamos os fios aqui na agulha, passei os fios na agulha, puxamos lá por dentro, que nós vamos fazer o nosso acabamento embutido. Puxei aqui por dentro, puxamos bem firme e cortamos. Isso nós temos que fazer em todos os cantos, em todos os lugares que nós tivermos fio, porque nós não queremos retrocesso e não queremos cortar aqui, porque com as lavagens vão se desmanchando. Aqui também, eu dei 2 nozinhos, vou colocar a agulha, vou arrematar. Este foi o lindo pano de louça que fizemos juntas hoje, com acabamento perfeito na parte da frente e também lá atrás, na parte de cima do nosso trabalho. Este foi o lindo pano de louça que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado.
Um abraço a todas e fiquem com Deus.